Muito bem. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. O último item, o item 7, Igualdade perante o túmulo. Nós temos aqui as questões 823 e 824. E são apenas duas questões que Kardec trouxe para nós, mas que tem bastante coisa para se falar e para se observar, principalmente, né? Inicialmente eu queria lembrar aqui uma música que todos nós conhecemos. É uma música da banda Titãs, que é a banda consagrada no rock nacional. Uma música chamada Epitáfio, né? Eu poderia colocar aqui para nós, exatamente, safado. Poderia colocar para nós aqui a música toda, mas eu acho que só a letra já é o suficiente para pensarmos nesse assunto. Ele começa dizendo: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Dessa letra, então, a gente pode imaginar, ou a gente pode chegar à conclusão das dificuldades que todos nós enfrentaremos ao chegarmos no mundo espiritual, fazendo uma revisão daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico, percebendo que grande parte das nossas infelicidades são provocadas pela forma inconsequente e até mesmo equivocada que nós vivemos as nossas vidas. Desde das pessoas mais simples até as pessoas que tiveram grandes missões aqui no nosso mundo, muitas vezes envolvidas pelas provocações da vida, pelos interesses, pelas tendências que acabam desenvolvendo ou que já traziam no seu inconsciente aqui no mundo, acabam se desviando algumas vezes daquele projeto inicial. E aí então chegam no mundo espiritual, recobram assim a consciência, começam a se orientar, e aí então fazem uma revisão, um balanço daquilo que viveram. E aí então vem aquela sensação, ou aquele momento do arrependimento. E aí então começam, né, naquele momento de reflexões: devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo outro, e assim vai. Isso individualmente, né, o espírito pensando consigo mesmo, fazendo uma revisão da vida que teve, dos seus projetos, dos seus planos, daqueles que foram concluídos, daqueles que não foram. Então ele por si mesmo faz ali uma autoavaliação. Mas no que diz respeito à vivência em sociedade e da necessidade que todos nós temos de sermos reconhecidos por ela, por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós fomos, nós não nos preocupamos muito com os nossos projetos morais, mas a nossa preocupação se volta principalmente do orgulho, que necessita ser alimentado, necessita ser enaltecido. E aí então, num capítulo como esse, Igualdade perante o túmulo, o que Kardec queria colocar para nós aqui com a orientação dos espíritos é nos lembrar exatamente que, a partir do momento em que nós adentramos a essa moradia eterna para o corpo físico, todos nós nos encontramos na mesma condição. E o diferencial nessa condição vai ser exatamente daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer, contribuindo ou prejudicando a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como indivíduos que todos nós somos. Mas exteriormente é que vem a grande dificuldade, porque para a sociedade
aquilo que exteriormente nós demonstramos é o valor que nós de fato temos. E não interiormente, quer dizer, intimamente, quem sou eu, qual é a minha importância perante mim mesmo, perante a vida. Para as pessoas, exteriormente, eu posso mostrar, a gente vê isso numa rua bem movimentada, os carros que as pessoas utilizam para transitar nessa via pública representam exatamente a sua posição na sociedade. Aquele que tem um carro simples ou aquele que não tem carro, que pega um transporte público para poder se locomover, é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem recursos para dispor do seu próprio veículo. E aqueles que trazem os seus carros de luxo, os seus carros com grandes pompas, demonstram exatamente que se encontram numa posição diferenciada na sociedade. E essa mesma posição que nós observamos no nosso dia a dia, da forma como nós nos vestimos, no carro que nós utilizamos, na casa que a gente mora, no ambiente onde a gente vive, isso tudo vai se refletir também naquele momento final da nossa presença aqui no mundo físico. Ou seja, no momento do nosso funeral, do nosso sepultamento, o cemitério onde você vai ser sepultado, o tipo de túmulo que você vai utilizar, quais são os adereços e quais são os produtos que foram comprados para aquele momento também vão refletir aquela posição perante a sociedade. Mas não refletirá exatamente o caráter do indivíduo, não necessariamente. Esse estudo, então, a gente começa com uma frase muito interessante, trazida por Santo Agostinho, dentro do pensamento católico. Isso ele disse na época dele. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Francis. Bom dia, Darlene, Sandra, Betinha, Juan, Amália e Lua também. Na época em que Santo Agostinho escrevia ali os seus textos católicos, um desses pensamentos foi registrado. E ele dizia para nós assim: os preparativos do funeral, a escolha do túmulo, a pompa fúnebre, mais do que uma homenagem ao morto, são consolo para os vivos. Então, na verdade, o momento de preparação, o carinho com que se escolhe uma coroa de flores, o carinho com que se escolhe uma sepultura, um monumento, aqui até mesmo a urna fúnebre que a gente vai, naquele momento tão difícil, em que as pessoas vão folhear os catálogos de uma agência funerária para escolher a urna adequada para poder ali receber o corpo físico daquele ente querido, isso é, para aquela pessoa, um momento de consolo. Mas, como dizem os espíritos para nós, a gente vai ver isso aqui na codificação, isso também vem muito mais para poder satisfazer o nosso orgulho. Afinal de contas, o que as pessoas vão dizer se nós não dermos atenção devida àquela pessoa? Olha o tipo de funeral que você está dando para ele, olha o cemitério que você o sepultou, olha o tipo de caixão que você comprou, se é muito luxuoso ou se não é. Né? Não de cultura, Júnior, eu diria de caráter. Né? Porque como os espíritos, como eu acabei de dizer para vocês, os espíritos nos lembram sempre que é uma questão de orgulho. Você não faz uma seleção, você não escolhe necessariamente um objeto apenas para poder cumprir aquele ritual cultural, mas é muito mais também para poder demonstrar para as pessoas aquilo que você sente. É uma forma de exteriorizar os seus sentimentos. A gente vai ver aqui então, eu separei para vocês aqui algumas situações bastante interessantes, como por exemplo, né, exatamente para ficar bem na foto, para poder mostrar para as pessoas, olha como eu gosto dele, da mesma forma que você dá um presente para uma pessoa que você gosta, com determinado tipo de valor, para poder representar aquilo que você sente, da mesma forma também nesse momento da funerária, no momento fúnebre, no momento da sepultura, você também tenta presentear aquela pessoa de certa forma para mostrar para ela, ainda que você não acredite na vida após a morte ou coisa parecida, para demonstrar para ela ou para as pessoas que estão próximas o tamanho do sentimento que você tem por ela. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um artigo que foi publicado aqui na nossa Wikipédia sobre a biografia de Luciano Pavarotti, o nosso saudoso tenor. E aqui num trecho desse artigo fala sobre a morte dele. E o texto diz o seguinte: durante a sua turnê de despedida, Pavarotti foi diagnosticado com câncer pancreático em julho de 2006. O tenor lutou contra as implicações desse diagnóstico
submetido a uma cirurgia abdominal de grande porte, e começou a fazer planos para a retomada de sua turnê. Na quinta-feira, 6 de setembro de 2007, ele morreu em Modena, na Itália, aos 71 anos de idade. Poucas horas depois da sua morte, seu empresário, Terry Robson, fez o comunicado oficial. O maestro travou uma longa e dura batalha contra o câncer pancreático e acabou lhe tirando a vida. Ele manteve-se positivo até finalmente sucumbir, nos últimos estágios da doença. Segundo vários relatos, pouco antes de morrer, o cantor recebeu os sacramentos da confissão e unção dos enfermos da Igreja Católica. O funeral do tenor aconteceu na Catedral de Modena. Andrea Bocelli, José Carreras, Bono Vox, Romano Prodi, Kofi Annan compareceram ao funeral. A Frissi Tricolore, uma companhia de aviação de demonstração da Força Aérea Italiana, sobrevoou a catedral deixando a mancha verde, branca e vermelha, as cores da bandeira italiana. Após a procissão do funeral, pelo centro de Modena, o caixão de Pavarotti foi levado até a aldeia de Castelnuovo Rangone e enterrado junto aos túmulos de seus pais, no cemitério Montale Rangone, Modena, Emília-Romana da Itália. O funeral foi transmitido ao vivo pela CNN. A Ópera Estatal de Viena e o Raudo Festival Salzburgo estenderam bandeiras pretas em sinal de luto. Homenagens foram publicadas por muitas casas de óperas, como o Royal Opera House de Londres, Covent Garden e Metropolitan Opera House. O gigante de futebol Juventus, do qual Pavarotti era fã de longa data, colocou uma mensagem de despedida em seu site que dizia: "Adeus Pavarotti, coração preto e branco", referindo-se às famosas listras do time. Essa foi uma descrição de um funeral de uma pessoa que teve um grande reconhecimento pela nossa sociedade, pelo mundo de um modo geral. E eu me lembrei também agora, lendo aqui Pavarotti, me lembrei do funeral da Lady Diana de Spencer, né, que tinha sido esposa do príncipe Charles. E ali mostrou toda a pompa da realeza naquele momento fúnebre. E aí, vendo todos esses preparativos e o reconhecimento, nós nos deparamos com duas situações que são, ao mesmo tempo, presentes nesse momento, mas opostas nas suas intenções. Para algumas pessoas, a participação desses cerimoniais são bastante sinceros, prestando àquele que desencarnou, àquele que partiu, as homenagens finais de saudade, de reconhecimento pelo trabalho que foi feito, pela representação que teve na vida daquela pessoa, mesmo que tenha sido alguém desconhecido. A gente lembra aqui no Brasil, quando Ayrton Senna desencarnou, a mobilização que teve, principalmente aqui em São Paulo, né, que o sepultamento dele foi aqui. E aí, então, principalmente aqui em São Paulo, as pessoas iam às ruas, as pessoas se comoviam, se emocionavam. No momento em que nós tivemos os Mamonas Assassinas, vocês lembram, né, uma banda, para vocês aí que não conhecem, né, não sei se a Lua conhece aqui de fora. Os Mamonas Assassinas, eles eram uma banda de 5 pessoas, 5 jovens, que fizeram um grande sucesso. Foi assim, um sucesso meteórico, de uma linguagem bastante jovial, uma linguagem bastante popular, e que todos eles, por uma queda de avião, acabaram desencarnando ao mesmo tempo. E isso provocou uma grande mobilização no Brasil, pelos fãs e tudo mais. E as pessoas compareciam ao funeral, que foi feito num ginásio da prefeitura da cidade de Guarulhos, aqui perto da nossa capital. E aqui então todas as pessoas ali presentes se comovendo, se emocionando, mas ao mesmo tempo que nós tínhamos a sinceridade do sentimento das pessoas, que não só compareciam, mas para aquelas que organizavam a cerimônia de sepultamento dessas pessoas, desses famosos, né, ou dos famosos da história, ou mesmo assim as pessoas que apenas participavam de sua família, nós tínhamos aqueles também que eram os curiosos e aqueles que participavam apenas para dizer que estavam presentes e que não tinham nenhum tipo de sentimento envolvido. Já que a pessoa é famosa, eu quero estar presente, afinal de contas eu quero contar para todo mundo que eu estive lá. E aí então já entra a parte do orgulho, né, o orgulho que nos leva sempre a esses deslizes de comportamento, né, da futilidade do nosso pensamento, da futilidade das nossas atitudes, da inutilidade desse comportamento apenas como uma forma de nos destacarmos perante a sociedade. Afinal de contas, eu preciso ir. Nós vemos bastante isso, né,
nos momentos em que um político, por exemplo, desencarna. Então, quer dizer, todo mundo, as pessoas não gostam, as pessoas se combatem e tudo mais. No momento em que ele desencarna, vem os depoimentos. Ele era um grande homem, ele fez parte da nossa história, vamos ali prestar as nossas homenagens. Mas enquanto encarnados eram ali opositores, né, ferrenhos. A gente vê isso com muita frequência no nosso meio político, né? E aí então percebemos ali o orgulho das pessoas que acabam tomando conta de suas ações ou se destacando nesse tipo de comportamento, não dando importância no afeto, no sentimento que deve ser verdadeiro, né? E nos valores que todos nós acabamos não desenvolvendo da forma adequada nessas situações. Para a gente poder ver um pouquinho mais sobre essas questões dos túmulos, dos funerais, que acabam tendo ali grande destaque na nossa sociedade, tem um artigo muito interessante que foi publicado pelo jornal Paraná Online, em 2009, cujo título é Histórias Contadas pelos Túmulos. Eu vou ler um trechinho, porque é um artigo um pouco longo, mas quando eu li eu fiquei tão encantado com ele assim, pela realidade que ele mostra, que muitas vezes a gente não percebe, que eu acho que vale a pena que a gente acompanhar esse trechinho. Não é apenas no dicionário que se encontra a descrição de cemitério e túmulo. Estes locais, geralmente ligados a adjetivos como sombrio e triste, também ganham sentido em guias de viagem. Para muitos turistas, pode ser atraente e curioso o terreno destinado à sepultura dos cadáveres humanos. Um monumento erguido em memória de alguém que já morreu pode ser no roteiro um chamariz. É macabro para quem só pensar por esse aspecto, mas pode se tornar costume em todos os destinos se a ideia é vivenciar a história de cada lugar. O turista que se preze faz questão de conhecer, nem que seja um pouco, da cultura local. Por que então excluir deste o cemitério? É certo que túmulos de pessoas famosas estão em poucos, mas muitos jazigos podem se tornar ilustres, basta serem curiosos e diferentes. De exemplos temos o renomado Père Lachaise de Paris, onde jazem Jim Morrison, Oscar Wilde, Proust e outros. Os cemitérios de Recoleta e de Chacarita, em Buenos Aires, e ainda o de Montevidéu e o da Consolação, em São Paulo. Na capital uruguaia, o destino fúnebre em questão é o cemitério central. Lá o passeio, por enquanto realizado em 2 quintas-feiras por mês, é ao som de violinos para dar o clima, e os atrativos são os destaques das tumbas. A ideia do tour é recente, oposto do local, que data de 1835. Nos Estados Unidos, o destino pode ser o Cemitério Nacional de Arlington, próximo a Washington, onde está enterrado, entre outros, o presidente norte-americano John Kennedy. No mesmo estado, Virgínia, ainda há cemitérios dos soldados que morreram durante a Guerra Civil. Estes são pontos frequentes de muitas sugestões de passeios. Famosos. Nesta modalidade de turismo necrotour, às vezes peças isoladas já valem o passeio. Há vários exemplos de túmulos atraentes. Na Europa, quem for a Lisboa pode procurar, no cemitério local, o Mosteiro dos Jerônimos, os jazigos de alguns personagens da realeza portuguesa e ainda os de Fernando Pessoa, Vasco da Gama, Camões e Alexandre Herculano. Também naquele continente, na vizinha Espanha, Cristóvão Colombo jaz na bela Catedral de Sevilha e mais distante, mais adiante, no Museu do Exército, Hotel Nacional des Invalides, em Paris, descansa Napoleão em um túmulo retumbante. Ainda segundo a linha fúnebre, mas fugindo um pouco da formalidade, o Havaí também é sugestão de roteiro. Na ilha de Oahu, em Pearl Harbor, não há lápides e nenhum dos soldados mortos durante os ataques portugueses foi enterrado. No entanto, são os nomes e as memórias o que os atrai. O memorial onde os turistas fazem fila para visitar foi construído sobre o navio USS Arizona, para lembrar das centenas de pessoas que morreram a bordo em 1941. Nenhum dos corpos foi retirado da nau. Seja qual for a escolha do mapa,
Permita-se caminhar entre as tumbas e reparar sem vergonha nem medo. No final da visita, você pode se surpreender e se perceber mais fúnebre do que pensava ser. Aí fala-se um pouco aqui sobre a Argentina, alguns túmulos. Aqui em São Paulo também fala-se de alguns. E o interessante aqui, deixa eu ver aqui, as personalidades do Père Lachaise. Para quem não conhece o Père Lachaise, é aquele cemitério lá em Paris onde se encontra sepultado Allan Kardec. O primeiro personagem que os mais jovens costumam lembrar quando ouvem falar do cemitério Père Lachaise, no leste de Paris, é o cantor Jim Morrison, morto em 1971 naquela cidade e sepultado ali. O túmulo do vocalista da banda The Doors é de fato o mais visitado do local. Mas quem vai ao lugar apenas na intenção de homenagear o polêmico ídolo, corre o risco de perder outros pontos interessantes que o cemitério oferece. A ponto até de deixar a visita de Morrison apenas como um algo mais a ser feito por lá. Ao final, o cemitério, inaugurado em 1804 por Napoleão Bonaparte, abriga túmulos de personalidades como o compositor Frédéric Chopin, o pensador Auguste Comte, o filósofo Marcel Proust, o escritor Honoré de Balzac, o filósofo Benjamin Constant, a bailarina Isadora Duncan, a atriz Sarah Bernhardt e o cientista Joseph Louis Gouy-Lussac, entre outros. O fundador do Espiritismo, Allan Kardec, ironicamente está entre os mais homenageados. E o mímico Marcel Marceau, falecido em 2007, foi uma das celebridades mais recentes a serem enterradas ali. Até quem se tornou célebre por razões negativas acaba recebendo visitas. Joseph Ignace Guillotin, o responsável, seu nome já sugere, pela implantação da guilhotina nas execuções na França, está lá, bem como o ex-ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. O que poucos sabem é que essa lista considerável de famosos foi iniciada por uma estratégia de marketing para atrair mais funerais ao local, que na época da inauguração era considerado distante demais do centro de Paris. A jogada começou já no primeiro ano de funcionamento, com a transferência para lá dos restos mortais do escritor Jean de La Fontaine e do dramaturgo Molière. Os imponentes túmulos dos dois, um ao lado do outro, ficam praticamente no meio do cemitério. Outro jazigo que ajudou a fazer a fama de Père Lachaise é do casal Pierre Abelard e Héloïse, que viveu no século XII e ficou notável pelas cartas de amor que trocaram durante o romance, que teve final trágico. Não é preciso mencionar que até hoje casais apaixonados fazem e até deixam por escrito juras de amor eterno no lugar. Amor que também pode ser encontrado no túmulo de Oscar Wilde. O monumento ao escritor ostenta centenas de marcas de batom que costuma ser beijado por fãs. E aqui então o artigo segue a sua história falando sobre essa questão dos cemitérios. E eu particularmente me lembro que quando eu era garoto, ou jovem, né, garoto e jovem, né, foram duas situações, eu tive a oportunidade de fazer assim meio que um turismo também, meio fúnebre, quando eu visitei aqui em São Paulo. Antigamente eles eram expostos aqui no Museu do Ipiranga, em São Paulo, o Museu Paulista, que conta a história da família imperial aqui no Brasil, das sepulturas de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, que eram então ali o imperador e a imperatriz do Brasil no século XIX. A gente passava em cima da estátua, onde tem ali, para vocês que já viram a foto do Museu da Independência, tem ali aquele cavalo onde Dom Pedro se encontra às margens do Ipiranga, né, levantando ali a sua espada, no local do Grito da Independência, e embaixo desse monumento tinha uma passagem onde você andava e tinha ali uma pequena saleta com dois túmulos de mármores pretos, com duas coroas douradas em cima. Me lembro até hoje, eu devia ter por volta dos meus 10 anos de idade, mas parece que eu estou vendo agora, né, os dois túmulos de mármore sobre um carpete verde escuro, e uma cena bem interessante, né, com efeitos de luzes e tudo mais. E nós passávamos ali para poder admirar aquilo que a sociedade tinha preparado para homenagear essas duas personalidades da nossa história. E ao mesmo tempo, já um pouco mais jovem, um pouco mais adulto, eu visitei lá em Minas Gerais,
se não me engano, na cidade de Congonhas do Campo, o túmulo do ex-presidente Tancredo Neves, que fazia parte do roteiro turístico também da agência de turismo que nós contratamos. Então passamos por igrejas, por monumentos e tudo mais, e essa passagem pelo cemitério também faz parte desse roteiro. E isso como qualquer outra grande cidade que tem ali alguma personalidade sepultada, né? Para quem vai a Paris, por exemplo, é obrigatória a visita ao túmulo de Napoleão Bonaparte. Inclusive tive recentemente 2 primas que visitaram Paris, e ali então elas fotografaram inevitavelmente, sem qualquer tipo de pré-programação, o túmulo de Napoleão ali exposto, né, com toda a sua pompa e circunstância. Então nós percebemos que essas homenagens são para as grandes realizações. Em Uberaba é o túmulo do Chico, bem lembrado, né, Betinho? E por aí vai, né, para quem gosta de... são artistas, né, e tantos outros que acabam... beleza, filhinha. Então são tantos artistas que acabam chamando a atenção e a sociedade, de certa forma, como a gente viu no Père Lachaise, em Paris, a estratégia de marketing para chamar as pessoas para essa visitação. Então, quer dizer, sepultem os seus mortos aqui, porque aqui nós temos pessoas famosas. E uma outra prima que também visitou Paris acabou tirando fotos, inclusive ela chegou a me mandar as fotos do túmulo de Kardec, que é bastante visitado também. Ali as pessoas gostam bastante, naquele estilo druida, é bastante homenageado também. Então, temos ali essas homenagens que a sociedade presta, que a nossa sociedade presta a essas personalidades, ou mesmo que as famílias prestam, né? Como por exemplo aqui em São Paulo, no Cemitério da Consolação, considerado um dos metros quadrados mais caros da nossa capital, o Cemitério da Consolação, temos ali várias personalidades sepultadas, mas o ponto mais visitado é exatamente ali o mausoléu da família Matarazzo, que foi uma família que viveu aqui em São Paulo durante o século XX, que construiu um grande patrimônio, que contribuiu bastante para o desenvolvimento da nossa cidade, e é considerado o maior mausoléu da América Latina. Então as pessoas passam, tiram fotos e coisa e tal, e como a Florzinha perguntou lá em cima, como se sentem as pessoas que vivem ali? Ali já é um outro aspecto que a gente vai analisar dessa situação. O Júnior lembrou aqui, me veio uma lembrança, um amigo sempre me pergunta por que se cultua o túmulo de Kardec, se os espíritas não praticam isso. Na verdade, Júnior, a gente lembra sempre que, independente do espiritismo, como foi colocado nesse artigo, né, colocado que surpreendentemente o túmulo de Allan Kardec era o mais visitado pelos espíritas, e esse surpreendentemente veio exatamente com essa resposta. Se nós acreditamos na vida após a morte, por que nós estamos ali no cemitério cultuando aquela imagem? Isso faz parte da cultura do ser humano, né? Porque nós, como seres humanos, necessitamos ainda materializarmos as nossas lembranças, materializarmos os nossos sentimentos, materializarmos a nossa fé. Daí então a importância que nós damos para o Livro dos Espíritos, a importância que nós damos para a Casa Espíritas, como sendo para nós, de certa forma, um lugar, se eu disser sagrado, talvez seja uma palavra equivocada, mas eu vou usar essa palavra sagrado, porque nós cultuamos aquele lugar, nós vamos àquele lugar e damos a ele o respeito devido onde nós depositamos a nossa fé. Né? Exatamente, Armando, né? Ele foi visitado e não cultuado, essa é a diferença. Então essa visitação significa nós estamos ali perto de onde o codificador esteve sepultado. Assim como eu, quando criança, visitei o túmulo de Dom Pedro, assim como eu, como jovem, como já adulto, né? Visitei o túmulo de um presidente, como outros visitaram sepulturas aqui e ali, cada um visitando um local diferente, né? Eu não sei de vocês aqui, quem nunca fez uma visita como essa, passando no cemitério, de repente parou em frente a uma sepultura e falou, olha, aqui está sepultado fulano. Né? Porque, por exemplo, aqui, eu lembro que a gente passava aqui numa sepultura, de repente vinha, porque a gente tem, para quem não sabe, existe um segmento artístico que acaba sendo meio bizarro, assim como também um segmento da beleza, que também é bizarro. Para a beleza, temos os maquiadores de cadáveres. Né? Você contrata um maquiador, são pessoas que ganham muito bem, por sinal. Tá? Para quem gosta de maquiagem e não tem emprego fixo, essa é uma área bastante interessante. São contratadas pelas funerárias para poder fazer um preparo no momento do funeral. E aí então tem maquiagens especiais, tem ali tonalidades especiais, cabeleireiros, né, para os mortos e tudo mais. Né? Então esse é um segmento da beleza. Né? E da arte, nós temos a arte tumular.
A arte tumular ela é um segmento artístico em que nós temos ali tanto escultores como pintores também, que fazem esculturas e pinturas em homenagem aos mortos. Se você vai a um cemitério e vê aqueles anjos que são simplesmente magníficos, né? São assim, são artistas de renome, artistas com muito talento que fazem as esculturas das mais graciosas e mais belas para poder homenagear aquelas pessoas, né? Aqueles que estão sendo sepultados, né? De anjos, de mausoléus, de arquitetura também dessa mesma forma, né? Vai com Deus, Pipoca, bom dia. Arquitetura e tudo mais. Então nós percebemos que nós contratamos esses profissionais para podermos ali dar uma demonstração dos nossos sentimentos àquelas pessoas. E acabam sendo, de certa forma, Júnior, um local que chama a atenção. Então se você se encontra ali num cemitério para poder fazer uma visita por um ente querido, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Mais uma vez, é muito fácil a gente falar em se espiritualizar, mas é muito difícil a gente se desapegar das referências materiais que nós temos. Daí então, por exemplo, por que se carrega uma foto na carteira? Por que você coloca um quadro de um ente querido? Por que você guarda um objeto daquela pessoa? É uma forma de você se aproximar dela, porque nós instintivamente buscamos essa aproximação. Com relação ao cemitério, por que espírita visita cemitério? Porque ele sente essa necessidade. Esse rigor que nós impomos, né, que você não deve fazer. O Espiritismo não diz que você não deve fazer absolutamente nada, você deve fazer aquilo que você quer. Só que conforme você vai se esclarecendo, você percebe que você não tem certas necessidades. E aí então você vai se desprendendo de certos hábitos. Mas isso vai com o tempo de acordo com a sua capacidade de se libertar desse tipo de comportamento. Então tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido tempo e cada um se comportando de certa forma. Quando você percebe que as pessoas vão, por exemplo, ao Père Lachaise a fazer uma visita a Allan Kardec, você observa que as pessoas não vão chorar no túmulo de Allan Kardec. Mas elas vão observar o lugar. Quando você se aproxima de um lugar como aquele, inevitavelmente a sua memória se transporta pelo tempo, imaginando como foi naquela época, como foi a vida daquela pessoa. Porque você pode ir ao cemitério para se aproximar daquele momento para prestar a sua homenagem, como você pode, por exemplo, passar em frente ao apartamento onde ele morava. O tipo de sensação vai ser a mesma para aquele que vai ali para poder fazer uma visitação naquele local. Né? Mas você não vê ninguém fazendo culto, ninguém acendendo vela e depositando flores na frente do apartamento que ele morava. Né? Agora quando você vai, por exemplo, ao Chico Xavier, lá em Uberaba, ali já é diferente. As pessoas já vão ali para poder fazer um culto a Chico Xavier, exatamente trazendo essa reminiscência do comportamento religioso que nós praticávamos na nossa vida religiosa do passado, principalmente para quem estava ligado à religião católica e também ligado à religião protestante, à religião evangélica. Então muitos daqueles que se consideram espíritas, nós sabemos, são espíritas por simpatia a ele, são pessoas que gostavam do trabalho que ele fazia, são espíritas que, embora sejam praticantes, ainda trazem esse apego para essas pessoas que desencarnaram. Então tudo no seu devido lugar e no seu devido tempo, as pessoas tentam prestar sua homenagem do seu jeito próprio. Né? Por exemplo, ali o Brás lembra, né, que o Chico era queridíssimo pelos católicos. Então eles vão ali cultuar o homem Chico Xavier, e não necessariamente fazer ali um culto à religião que ele vivenciava. Muitas pessoas iam lá simplesmente para isso. O Armando lembraram no documentário que fez uma reportagem sobre o túmulo do Chico, mostrou o culto, né, pois o movimento espírita gosta muito do ecumenismo, diferentemente do túmulo de Kardec. Né? Nesse caso que a gente lembrou, Armando, essas pessoas que visitam o túmulo de Chico Xavier, como eu disse agora, vão prestar homenagem a ele, independente de serem espíritas ou não. Né? Agora, se por acaso, por exemplo, eu for ao túmulo de Chico Xavier, eu for até Uberaba, o que me impede de fazer uma visita ao túmulo dele, para poder ver ali, estar mais próximo daquilo que representou Chico Xavier aqui no mundo? Absolutamente nada. Então as pessoas vão simplesmente por isso. Agora, com relação ao culto, né, isso já é uma questão de comportamento até inconsciente. Nosso inconsciente nos leva a esse tipo de comportamento, porque ele é praticamente instintivo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também. Quando a gente fala sobre... a Florzinha lembrou lá em cima, né? O que pensam os espíritos a esse respeito? Quando a gente leu
né? Por exemplo, né, a Florzinha lembrou, né, que vai lá abraçá-lo, mandar vibração, fazer uma prece, coisa parecida. Quer dizer, tudo uma questão que cada um se relaciona com o mundo espiritual do jeito que bem entende. Quando a gente fala, né, a Florzinha lembra o que pensam os espíritos a esse respeito. Se nós não tivermos cuidado ao estudarmos a codificação, nós acabamos entrando num campo um pouco equivocado, porque muitas das respostas que os espíritos dão no Livro dos Espíritos referem-se principalmente aos espíritos que já conseguiram alcançar um equilíbrio no mundo espiritual, e muitas vezes até um certo grau de elevação. Quando se coloca, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, quando nós chegamos ao capítulo 9 da segunda parte, Comemoração dos Mortos Funerais, que trata da vida espírita, eu vou fazer a leitura de algumas questões aqui para nós, que tratam dessa visão do mundo espiritual. Vai com Deus, filhinha, bom trabalho, tá? Aliás, bom passeio lá. Passeio em aspas, né, porque vai resolver problemas. Então, o comportamento dos espíritos diante dessa situação. Então, Kardec, nesse item 2, também, filhinho, vai com Deus. Também aqui nesse capítulo da vida espírita, fala do pensamento dos espíritos em determinadas situações da vida terrena, após eles desencarnarem. Então, aqui na questão 320, os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Respondem os espíritos, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? Respondem os espíritos, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Essa resposta, como a gente viu, bom dia, querida, boa viagem para você. Essa resposta, como a gente colocou, que os espíritos simplesmente atendem ao chamado. Isso se o espírito não tiver nenhum apego com o mundo físico e tiver apenas uma conexão afetiva, mental com aqueles que ficaram. Mas como nós já fizemos uma leitura interessante, um artigo trazido pelo espírito Irmão X, que falava sobre o sepultamento de um espírito no dia de finados. Ele lembrou ele fez uma descrição que no momento em que o espírito acompanhava o seu corpo, que estava ali para ser sepultado, ele encontrava muitos outros espíritos que estavam ali presos àquele local, ao cemitério, aos seus corpos, ao local propriamente dito, por acreditarem ou por não se conformarem por estarem desencarnados. Daí então a gente percebe que nas respostas que os espíritos dão, é sempre de uma perspectiva mais elevada, onde as coisas são mais simples, quer dizer, eu já me desapeguei, eu já não tenho mais necessidade de, eu não preciso de, e coisa e tal. Mas quando nós pegamos os espíritos que não aceitam esse desencarne, que é uma grande quantidade de espíritos, nós temos ali exatamente aqueles que não apenas são chamados a esse momento, mas eles estão ali porque eles querem. E quando chega o dia de finados, eles vão ali, eles planejam estar naquele local para poder receberem as homenagens dos seus entes queridos. Na questão 321, é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Respondem, reúnem-se em maior número nesse dia, porque é maior o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Muitos desses espíritos vão até lá esperando a atenção por não terem a atenção de ninguém. É exatamente ali, o seu nível de entendimento do desencarne acaba exatamente provocando isso. Eles vão até lá esperando uma consolação porque ninguém se lembra deles. Não são lembrados em preces, não são lembrados nas homenagens familiares, nos dias comemorativos, e nesse dia de finados eles vão até lá para poder aliviar aquela sensação de abandono, de solidão que eles acabam sofrendo. Adiantando um pouco mais, os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Respondem os espíritos, que lhes importa a terra?
Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Nada há mais que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Olha uma resposta típica de um espírito desprendido do mundo terreno. Mas e com relação à massa? Com relação àqueles espíritos que ainda continuam ligados aqui ao mundo físico? A pergunta é: que lhes importa a Terra? Para esses espíritos importa tudo. Essa é a grande diferença. Porque o valor que eles dão para a vida ainda se encontra nas suas propriedades, nas suas relações afetivas, na posição que ocupavam aqui no mundo físico, principalmente se eram dotados de algum tipo de posse. A Luísa perguntou: não vou ao cemitério, está errada? Não. Não existe erro, Luísa, aquilo que nós colocamos um pouquinho antes de você chegar. Nós falávamos aqui sobre as homenagens que se prestam aos entes queridos na visita ao cemitério, e a questão que nós colocamos foi exatamente essa. Eu estou errado em fazer a visita, por exemplo, se eu for até Uberaba, eu estou errado em fazer uma visita ao túmulo de Chico Xavier? Eu não estou errado. Mas eu estou errado se eu não fizer a visita a um ente querido que está desencarnado? Também não estou errado. Quer dizer, não existe erro. O erro, na verdade, que a gente lembra sempre, são os equívocos que nós cometemos pelo fato dos nossos valores, das nossas virtudes, do nosso modo de pensar estar equivocado. Eu posso ir ao cemitério apenas por orgulho e posso não ir ao cemitério, mas guardar no meu coração, nos meus pensamentos, os sentimentos mais nobres pelas pessoas que desencarnaram. Como é o que você costuma fazer. Você não vai ao cemitério prestar nenhuma homenagem àquele que está sepultado, mas em compensação, afetivamente, você está diretamente conectada com esse ente querido. Então essa é a diferença que nós temos, na nossa relação. Bom dia, César. Tudo beleza, querido? Então, como a gente coloca nessa questão, é sempre assim, não existe erro. Na verdade, existem os equívocos da nossa parte na forma como nós nos relacionamos, ou por excesso ou por falta. Continuam para nós aqui. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Olha só a resposta que a Luísa colocou. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar o que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Está aí respondida a sua pergunta, Luísa. Aqui então, olha só, agora a gente entra na questão mais interessante relacionada com o nosso estudo de hoje. Questão 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Resposta dos espíritos: muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. Mais uma vez, uma resposta típica de um espírito desprendido. Quer dizer, naquele momento em que há a celebração, no momento em que há a inauguração daquele monumento, daquela estátua, os espíritos podem estar presentes, sem dúvida nenhuma podem estar presentes. Kardec, por exemplo, no momento do seu sepultamento, será que ele estava presente? Chico Xavier, no momento do seu sepultamento, será que ele estava presente? Se estando em condições de estarem nesse local naquele momento, certamente estariam em respeito e ele também em lembrança e gratidão também àqueles que prestam as suas homenagens. Esses espíritos estão ali em reconhecimento às preces, em reconhecimento às lágrimas, em reconhecimento às palavras, na amizade que tinham antes desse momento. Então, esses são os espíritos típicos que já se desprenderam e estão ali presentes apenas para acompanhar. Agora, muitos espíritos estão ali exigindo todas as pompas e circunstâncias em reconhecimento à sua pessoa quando estava encarnado. É aí que entra aquele que se encontra preso às aparências. Ou seja, muitos espíritos, depois de desencarnarem, ficam abismados de pensarem assim: mas será que é só essas pessoas que vêm aqui me visitar? É isso que vocês construíram para poder homenagear a minha pessoa, a importância que eu tive para esse mundo? Aí já começa a entrar a questão do orgulho. Ou muitos espíritos estão ali presentes e se constrangem.
observam assim: por que vocês construíram tudo isso para minha homenagem? Eu não mereço tudo isso. São aqueles espíritos mais humildes, que já têm uma posição diferente, uma simplicidade nessa relação com o mundo. E de repente você vê assim aquelas homenagens com cerimoniais, com passeatas, com caravanas e tudo mais, a pessoa fica constrangida. Gente, não precisa disso tudo, para que isso tudo? Então nós vemos ali, os espíritos na verdade são pessoas. Imagina assim um casamento. Eu vou me casar. E todos vocês estão convidados. Então o meu comportamento diante dessa cerimônia, ela pode ser, o meu comportamento pode ser o mais diverso. Eu posso fazer um casamento do mais caro, para poder impressionar todos vocês e mostrar a importância que eu tenho. Posso fazer um casamento simples, apenas para poder recebê-los, para participar daquele momento especial para mim. Eu posso fazer um casamento simples porque não tenho dinheiro para comprar muita coisa e fico constrangido com aquilo que vocês vão pensar com relação ao meu casamento. Posso ter um casamento que o pai da noiva, por exemplo, exija aquele casamento caro, com milhares de reais gastos, com locais suntuosos, e eu fico até com vergonha de participar de um casamento como esse. A questão é como eu reajo diante de uma situação como essa. No caso de um sepultamento, nós temos os dois lados. Como o espírito reage no momento do seu cerimonial e como as pessoas que estão prestando essa homenagem também se comportam. Fazem isso por orgulho, fazem isso por reconhecimento porque estão muito ligados à matéria e, portanto, precisam materializar os seus sentimentos, por mais sinceros que sejam. São pessoas que não dão a importância e isso tudo, pede ali uma cerimônia reservada à família apenas e tudo mais, e presta sua homenagem particular e fica por isso mesmo, numa sepultura bastante discreta e tudo mais. É engraçado porque nós temos na nossa família um jazigo que foi comprado há muito tempo por um tio, e nós temos ali 8 lugares, né? Então a gente chama de condomínio, uma coisa muito pequena, muito simples, que não aparece para cima, mas ele aparece para baixo, né? Porque ele é construído lá para o fundo. Então a gente sempre fica brincando, né? Quem vai ficar na cobertura, quem vai ficar lá embaixo no porão, que na verdade, ou seja, são quatro gavetas, uma de cada lado. E nessa condição a gente pergunta assim: bom, quando eu for, eu quero ficar na parte de cima do lado esquerdo. A outra fica assim: mas eu quero ficar lá embaixo, porque é mais quentinho. Então a gente fica naquela brincadeira meio mórbida, mas que mostra exatamente isso. Quer dizer, as pessoas têm essa preocupação de como será, o que vão fazer, o que vai acontecer, mas que, intimamente, esse momento de transição, de mudança de um estado para outro, é simplesmente uma passagem, mas que vai mostrar para um espírito uma outra face da sua personalidade. Pois é, o nosso condomínio ali, João. Eram 6 lugares, aí recentemente eles aumentaram para 8, colocando mais 2 espaços para cima, né? Então aumentou um pouquinho mais ali. Então a gente tem mais ali, né? Dá para controlar um pouquinho mais ali o espaço. Ninguém vai brigar por espaço, né? Pelo menos essa é a nossa intenção. Então, nesse momento, a gente tendo essa passagem, que é algo tão simples, né? Pois é, dependendo do local ali, né, Luísa? Se acertar tudo direitinho, cabe 20 ali, né? Porque depois de um certo tempo é feito ali a exumação, coloca-se numa pequena urna, e uma dessas gavetas ficam guardadas ali. Então vai colocando ali os corpos, né? Quer dizer, a família toda naquele local. Só não pode morrer todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque não vai ter espaço. Aí vai ser um Deus nos acuda. Porque aí, nesse momento, quando a gente vê assim, que esse momento de transição que nós, como encarnados, damos tanta importância, porque a nossa vida é uma vida material. Embora nós tentemos nos espiritualizar, não pode ter tudo uma vez só então, né? A gente tenta se espiritualizar, a gente tenta se conscientizar dessa realidade do mundo espiritual, mas a nossa vida é material. É muito difícil você querer viver como espírito se a sua vida cotidiana é uma vida material. Basta a gente entender, por exemplo, você acorda, sente o seu corpo denso, você tem que cuidar do seu corpo denso, tomando um banho, escovando seus dentes, pentando seu cabelo, fazendo ali o seu preparo. Você vai se alimentar para poder sustentar o corpo físico. Aí você vai trabalhar, você utiliza ali o seu carro, meio de transporte. Você precisa de dinheiro, isso é algo material. Você tem que pagar suas contas, é algo material. Quer dizer, 24 horas por dia nós estamos inseridos na matéria.
E é muito difícil você viver inserido na matéria com a sua consciência, com o seu pensamento simplesmente desprendido dessa realidade. Daí então a dificuldade de quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós temos também necessidade ainda de manter esse contato com o mundo físico. Nós passamos uma vida inteira em contato com isso. Não dá para a gente fazer de conta que simplesmente ele não existe. Ah, eu fui para o mundo espiritual, eu desencarnei, então tudo isso acabou, não preciso mais daquilo tudo. Precisa sim. Os hábitos continuam presentes, você continua sentindo necessidade de se vestir, necessidade da sua aparência. Você se lembra quando nós estudamos no livro dos médiuns, falando sobre o perispírito, que se dependesse de nós, nós escolheríamos um molde perispiritual mais belo possível. Quer dizer, chegar no mundo espiritual bonitão, gostosão, todo mundo tendo atração por você, mas você é um espírito, você está querendo atrair quem? Ou seja, o nosso pensamento, a nossa consciência ainda está vinculada ao comportamento do mundo físico. É difícil. Seria mais ou menos, deixa eu pegar aqui a Lua que está quietinha lá. Lua, a partir de amanhã você está aqui no Brasil. Como se ela fosse viver como uma brasileira. Ela vai continuar vivendo como uma portuguesa. Perguntando da forma portuguesa, procurando aquilo que em Portugal tinha, que satisfazia suas necessidades. Eu quero comer tal coisa, eu prefiro de tal medicamento, eu preciso de tal produto. Vocês têm aqui? Não vai chegar já no supermercado todo ambientado a toda vontade. Se aqui é difícil, né? Sendo confundida com uma Argentina vai ser um problema, porque a Argentina é uma complicação para nós aqui, né? Vai chegar aqui na padaria pedindo um pastel de Belém. Minha filha, você não está em Portugal, você está no Brasil, não é bem assim. Então, quer dizer, a gente muda de ambiente e continua trazendo os mesmos hábitos. Imagina quando a gente vai para o mundo espiritual, depois de passar a vida inteira aqui no mundo físico. Então, tanto para o espírito que está desencarnado, como para aqueles que estão encarnados, esse modo de pensar, de valorizar esse momento de transição é muito importante. Essa necessidade do ritual, essa necessidade da transição. Agora, quando nós nos desprendemos, vamos para o mundo espiritual e nos adaptamos àquela nova condição de vida, depois de um tempo, a gente olha para trás e fala assim, eu me lembro quando eu dava importância a isso. A Luísa colocou, né? Eu não vejo como apegado, né? Acho que devemos estar sempre preparados, pois isso é inevitável, né? De certa forma, o Júnior colocou, né? Engraçado como somos apegados a cada detalhe. Nós somos acostumados a cada detalhe, né, Júnior? Essa que é a verdade. Nós estamos acostumados a viver dessa forma, e no mundo espiritual você continua alimentando esse mesmo costume, até que você costuma se acostumar com outras coisas. Então essa adaptação no mundo espiritual nada mais é do que você se acostumar a viver como espírito. Eu estou tão acostumado a não ter mais o peso do corpo físico, a não sentir dor, a não sentir frio, a me deslocar com o pensamento, a não ter mais a barreira física que me impede, que se por acaso eu estiver em contato com o espírito, como acontece, por exemplo, nas reuniões de desobsessão, quando os mentores trazem os espíritos e o vinculam, e um espírito e o vincula magneticamente ao corpo do médium, ele se sente preso, essa sensação de prisão que ele tem é exatamente assim, ele estava acostumado a viver essa liberdade. A Lua colocou, na verdade que eu digo, né, todavia somos seres sociais, né, rápido nos habituamos àquele mesmo comportamento, quer dizer, nós nos adaptamos, mais ou menos tempo. Tanto que nós temos pessoas que depois de um tempo, aqui no Brasil, estrangeiros principalmente, que não têm a língua portuguesa como língua pátria, alguns falam português com muita fluência. Basta ver, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Wasserfall, que está lá na Europa, né? A Wasserfall, por exemplo, você vive na Suíça, né, Wasserfall? Isso me confirma se é Suíça ou Alemanha, eu sempre confundo, na Suíça, né? Chega na Suíça, você fala, aí na região que você está é alemão ou português, ou italiana? Qual dos dois que você vive aí? Na alemã, né? Então imagina ela falando alemão com sotaque português. Tem pessoas que rapidamente se adaptam a essa linguagem que ninguém percebe. Você fala com tanta fluência que se torna algo natural. Agora tem pessoas que vivem lá 50 anos num país e não conseguem mudar o seu modo de falar. Ele fala com aquela linguagem arrastada e tudo mais. Esse tempo maior ou menor, esse exemplo que a gente está dando, de transferência de países, é só para vocês perceberem que a dificuldade que nós temos de mudar de hábitos e da gente se adaptar com tanta afinidade a determinado local. E essa dificuldade que a gente tem de uma mudança geográfica, de uma mudança cultural, é mínima se comparado à adaptação que um espírito tem no mundo espiritual.
Porque ele não apenas tem que mudar os seus hábitos, ele precisa pensar de um modo diferente. Essa é a questão, esse é o grande problema que acabam enfrentando. Muito bem, a gente vai agora aqui para o nosso Livro dos Espíritos, voltando aqui para o nosso estudo, depois dessa viagem que nós fizemos aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui só um instantinho. Tá aqui. Livro dos Espíritos, agora, igualdade perante o túmulo. Depois dessas considerações que nós trouxemos para cá, né, a Florzinha lembrou ali que a Ana Isabel sente falta do povo dela, embora seja feliz em Curitiba. Quem não sentiria? Somente não sente falta da pátria, da pátria mãe, aqueles que por acaso fugiram de lá ou saíram odiando aquele lugar. Se você por acaso você sai por uma casa qualquer, guardando ainda sentimentos naquele local, inevitavelmente você vai sentir falta do local, das pessoas, do cheiro. Tudo isso vai fazer falta. Igualdade perante o túmulo. Kardec perguntou na questão 823. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Resposta dos Espíritos. Derradeiro ato de orgulho. Ou seja, nós precisamos, sentimos falta de sermos lembrados, sentimos falta dessa importância que as pessoas nos dão. Algumas vezes nos dão importância àqueles que fazem parte da nossa família. Eu apenas quero ser lembrado pela minha família. Para outras pessoas que tiveram uma participação mais atuante na sociedade, sentem falta do reconhecimento da sociedade. Eu via, agora há pouco, um pouco antes da gente entrar, eu sou militar, vocês sabem, né? Sou membro da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, e como militar, quando há um sepultamento de militar da ativa, ou de alguma autoridade militar, ou mesmo de alguma autoridade civil, existe um cerimonial que vem ali escrito no manual, né, desde um hasteamento de bandeira até uma formatura militar, ou até mesmo um funeral, tudo isso é regido por regras. E quando você olha um cerimonial militar, é interessante quando você percebe guarda de honra, o momento da recepção, o momento dos pêsames, o momento da despedida, os soldados que ficam em determinada formação, um tipo de uniforme e tudo mais. Percebemos o que nisso tudo? O orgulho do ser humano em manter esse tipo de ritual. A dobra da bandeira, Júnior, a entrega da bandeira, não é só você entregar, a própria dobra da bandeira, ela segue uma regra. Então tudo isso depende do quê? O posicionamento das autoridades, o posicionamento da família, o momento certo para isso, o momento certo para aquilo, tudo isso para poder reger aquele momento de homenagem. Mas na verdade, o interessante que a gente observa não é simplesmente uma homenagem ao homem, ao espírito, ao indivíduo, é uma homenagem à autoridade que ele representa. E quando nós homenageamos uma autoridade, nós homenageamos na verdade o nosso próprio orgulho. Porque se você não der reconhecimento para a autoridade, a própria instituição deixa de ter o seu devido valor. Me lembro de uma passagem do espírito Ramatiz, que dizia assim: a nossa Terra só será transformada de fato, o nosso planeta só será transformado de fato, quando a gente parar de homenagear os nossos guerreiros e homenagear os nossos santos. Porque nós percebemos que as fardas e as medalhas só são colocadas naqueles que são os grandes conquistadores. E muitas vezes esses conquistadores alcançam esse objetivo principalmente subjugando os seus adversários. Então, na verdade, é uma disputa de posição, uma disputa de orgulho, e nós podemos ver, né, que eu adoro, por exemplo, esportes. E nós temos ali Copa do Mundo, temos Olimpíada, que nada mais são esses eventos do que o homem sobrepujando o seu adversário para conquistar o lugar mais alto. E essa disputa que nós percebemos nada mais é do que a enaltação do orgulho. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Quer dizer, eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro porque eu acho que meu país é mais importante do que os outros. E o que meu país tem mais importante do que os outros se todos nós somos espíritos participantes de um universo? Né? A Luísa lembrou, né? O pai dela era militar, né? No desencarne do papai. Teve tudo isso, né? Uma autoridade militar que teve ali todo o reconhecimento da força da qual ele pertencia,
tendo ali todas aquelas circunstâncias e tudo mais, que na verdade a gente percebe que nesse momento a família perde completamente a intimidade de viver aquele momento de dor na despedida do seu ente querido, porque ela deve cumprir os rituais estabelecidos pela instituição que ele representava. Vemos ali então que não é o espírito que é homenageado, mas é a autoridade que ele representava. Porque se aquele espírito fosse alguém de uma patente mais inferior possível, como um soldado, por exemplo, que simplesmente desencarnou, ele não teria qualquer reconhecimento. É apenas mais um soldado que desencarnou. E eu posso dizer isso para vocês porque eu trabalhava num hospital militar. E ali nós tínhamos o atendimento aos militares e aos seus familiares. Muitos militares chegavam acidentados, muitos militares chegavam doentes, vinham a desencarnar e eles simplesmente recebiam da família suas homenagens, mas a força propriamente dita, já que ele não era uma autoridade representativa, não tinha esse tipo de reconhecimento. A Luísa colocou, né? Ele ficava se olhando até baixar o túmulo, né? Ali o espírito parado, simplesmente observando ali aquilo que os homens faziam por ele mesmo. Agora, para alguns espíritos, aquilo era o ideal. Eu fico imaginando um espírito que tinha ali o seu orgulho de vestir aquela farda, ou de ocupar aquela posição de autoridade política na nossa sociedade, ficava ali analisando o comportamento das pessoas, se eles estavam fazendo certo ou errado. Olha, aquilo que eles estão fazendo está errado, não é assim que se faz. E ele estava sendo sepultado, o espírito observando aquele momento. Aquele político dizendo assim, mas não teve aquela parada militar, aquela homenagem que eu mereço, eu não fui velado na Câmara Federal? Percebemos o que? O ato do orgulho do homem naquele momento. André colocou, bom dia André, o pior é quando vem a aposentadoria, a farda fica guardada no armário e a posição de autoridade também. Pois é, ali mais uma vez o orgulho do homem que acaba provocando esse tipo de sofrimento. 823A, para a gente poder aqui dar sequência. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido, e não por este? A suntuosidade dos momentos fúnebres. No início do nosso estudo, eu comentei com vocês sobre os cemitérios e os monumentos que são construídos nesses cemitérios. E ali nós conversamos sobre duas situações. A homenagem que a família quer prestar àqueles que desencarnaram, tentando fazer com que aquele monumento seja a expressão do amor que elas sentem por ele. Já colocamos, né? Se você vai pedir uma noiva em casamento e você dá uma caixinha de bombons para ela e diz assim, você quer se casar comigo? Dependendo do temperamento da noiva, ela joga aquele caixa de chocolate na sua cabeça. Então você tem que dar o que para ela? Um anel de diamantes. Se ajoelhar e dizer assim, você quer se casar comigo? Ela vai se sentir a noiva mais lisonjeada. Quer dizer, a caixa de bombom e o diamante. O pedido de casamento ficou em segundo plano. Quer dizer, não é o que você fez, mas é a forma como você fez. No momento dos funerais, acontece a mesma coisa. Algumas vezes, algumas famílias, não sabendo expressar o seu tipo de sentimento, acabam fazendo com que esses monumentos sejam a representação do seu sentimento. É equivocado pelo fato de nós. Né? Pois é, né, Luísa? No caso, uma forma equivocada que nós temos de expressar os nossos sentimentos, ainda muito ligado à matéria. Agora, para muitas outras pessoas, muitas famílias, muitos grupos, esses monumentos servem para dizer a importância que ele tinha para a sociedade. E para eles mesmos, muitas vezes. Assim como nos militares fazem essa homenagem de autoridade para poder valorizar a importância que a força deu a essa pessoa, ou a essa autoridade, desculpem, a mesma coisa acontece também nos funerais. Eu construí esse monumento para mostrar a importância que essa pessoa teve para a nossa sociedade. Quando eu falei para vocês que eu visitei o túmulo de Dom Pedro I aqui em São Paulo, é a mesma coisa. Você via a sociedade mostrando, olha a importância que ele tem para ele. Mas quem era exatamente Dom Pedro? Vamos tirar o Dom, vamos tirar o primeiro, vamos falar apenas do Pedro de Alcântara. Aquela pessoa que tinha sentimentos, aquele espírito que tinha projetos, aquele espírito que precisava evoluir. Ele, pelo fato da nossa sociedade não ver ainda na vida após a morte a continuidade da vida, e não nos vermos como espíritos imortais passando por várias etapas evolutivas, nós homenageamos aquele indivíduo naquele momento.
Então não importa se o Dom Pedro tem uma coroa na cabeça, quem ele foi antes e quem ele vai ser depois. Mas nós ainda nos prendemos àquele momento. Então, Kardec perguntou, né? Se a suntuosidade nos momentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido. Respondem os espíritos, porque o orgulho dos parentes que querem honrar a si mesmos. Ó sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas as demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo para a exibição da riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi útil na terra? E essa é uma verdade. Quando a gente vai em cemitérios históricos, pegando, por exemplo, o cemitério Père-Lachaise, que nós vimos agora há pouco, lá em Paris, que nós falamos ali sobre aqueles que são sepultados, né, as personalidades que são sepultadas nesse local, como, por exemplo, o vocalista do The Doors, quando nós falamos sobre escritores, o filósofo Benjamin Constant. Quem vai visitar, por exemplo, o túmulo de Benjamin Constant, derrama alguma lágrima por ele? A não ser pela sua obra? Ele como pessoa, alguém sente falta dele como pessoa? Certamente que não, porque o seu desencarne foi há tanto tempo que ele simplesmente ficou perdido no esquecimento. A sua memória fica pela obra que foi realizada, como um escritor, como um filósofo, como um escritor, que conseguiu de alguma forma influenciar a sua geração. Mas passado esse tempo, todo aquele mármore que ostenta ali que guarda o seu corpo físico, simplesmente guarda ali alguém que caiu no esquecimento. Aquele que seria santo, por exemplo, acaba da mesma forma também. Naquele momento ele pode ter tido importância, mas por dentro, como Jesus lembra numa das suas passagens, né, das suas parábolas, ele diz assim que muitas vezes somos como túmulos caiados, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A homenagem da sociedade não esconde o caráter daquele indivíduo. Ele estar sepultado num grande mausoléu não muda o caráter daquele espírito que ali estava presente. Daí percebemos então nessa realidade. A história cuida de apagar os vestígios daquilo que nós somos hoje. Tirando as obras que nós realizamos, quem somos nós? Quem nós fomos, na verdade? Qual era a nossa personalidade? Quais eram as nossas preferências? Tem um documentário muito interessante chamado Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. Quem não assistiu ainda, recomendo que assistam. É um documentário produzido por um brasileiro. Ele não tem falas, ele só tem uma música de fundo e mostra passagens da nossa história. E essa passagem, né, Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, ele se encontra gravado no portal da entrada de um cemitério. Nós que aqui estamos, os mortos, por vós esperamos, por Jesus ou por Deus, dependendo da crença. E ali então, naquele local, nesse documentário, tem uma passagem interessante de um soldado que acabou sendo morto na guerra, e aquele que foi o seu algoz naquele momento, né, que foi o seu inimigo, dizia assim, né, onde se acha, Luiz? Olha, na internet é fácil de baixar. Tá, depois eu vou ver se eu consigo, porque agora como a gente não tem um meio fácil de disponibilizar esse documentário, a gente pode providenciar outros meios depois, tá? Mas talvez tenha no YouTube, em várias partes para vocês assistirem. É muito legal esse documentário. E aí então, o soldado dizia assim, né, eu matei aquele meu inimigo, mas eu não sei quem ele era, eu não sei que tipo de música ele gostava, eu não sei onde ele morava, eu não sei como era a sua família, eu não sei que tipo de comida ele gostava, se ele gostava de macarrão ou não. Isso mostrando o quê? Que muitas vezes a gente vê o túmulo de um soldado e ele, naquele momento, ele só é visto como um soldado. Mas quem era aquele soldado? Quem era aquele espírito que ali se encontrava? E nessa passagem desse documentário mostra bem isso, né? Essa simples passagem lembra exatamente que a gente olha para aquela sepultura e homenageia a personalidade, mas não olha a pessoa que se encontra dentro. Porque o nosso mundo ainda valoriza muito isso, nosso orgulho necessita o reconhecimento da sociedade. Tchau, vai com Luiz. Bom passeio, Luísa.
Tá? Aproveita bastante e tira muitas fotos. Questão 824, para a gente poder finalizar o nosso estudo. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Quer dizer, os espíritos reprovam tudo aquilo que a gente faz naquele cerimonial fúnebre? Não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo, como é o caso que a gente vê nos religiosos que, de certa forma, tiveram grande expressão pelo trabalho que realizavam, pelos políticos, pelos homens da pessoa, pelos artistas. Tivemos ali Chico Anísio, que desencarnou recentemente, que provocou uma grande comoção aqui no Brasil, e a gente vê, né, tudo aquilo que fizeram em homenagem a ele, foi válido ou não foi válido? Se nós homenageamos a memória do artista, homenageamos o homem que ali se encontrava, certamente é muito válido, porque reconhece exatamente aquilo que ele foi capaz de construir. Agora, fora isso, né, homenagem depois de morto, a gente ainda tem necessidade de homenagear a memória daquele indivíduo, né, Júnior? Mas eu acredito que com o passar do tempo, conforme a gente for se espiritualizando, conforme a gente for mudando o entendimento a respeito da vida e a respeito da vida após a morte, certamente os nossos cemitérios se modificarão. Já não teremos mais ali os funerais suntuosos ou ali os monumentos construídos, mas teremos assim aquele cemitério apenas como um depositório dos despojos dos encarnados. E os desencarnados depois não darão mais importância para isso. Por que não se fez, pelo menos enquanto ele esteve enfermo no hospital? Certamente ele fez, né, Júnior? A gente não tem contatos com a família e tudo mais, né? Ali ainda a nossa sociedade, a nossa mídia, ainda presta as homenagens do seu jeito, né? Mas o importante é a gente perceber, mesmo que seja de um modo equivocado, a gente lembra sempre que o que vale é a intenção. Né? O próprio Espírito Erasto, falando com Kardec, ele nos lembrou isso, né? Deus nos julga pelas nossas intenções. Mesmo que seja uma homenagem póstuma, mesmo que seja uma homenagem naquele momento, mesmo que nós homenageemos todos os momentos daquele homem, o que nos vale, na verdade, é a intenção com que nós fazemos. Porque se por acaso você faz alguma coisa para alguém que está vivo, me perdoem pela expressão da palavra, vão chamar de puxa-saco, porque ele está vivo, porque ele vai te dar alguma coisa. Se por acaso você faz alguma coisa depois, vão dizer que você não reconheceu quando ele estava vivo. Então tudo, na verdade, para nós depende das nossas intenções, do modo como nós fazemos as coisas. Essa é a grande importância. Com o Chico Xavier foi a mesma coisa. As pessoas apenas que estavam próximas davam reconhecimento. Quando ele desencarnou, a mídia toda começou a falar sobre o que aconteceu. Algumas vezes, alguns canais falam, me lembro disso, por exemplo, da TV Record, que é uma TV que é evangélica, que falou de Chico Xavier porque tinha obrigação de falar, porque era uma notícia. Mas quando ele estava vivo não citava no nome porque ele era espírita. Então, na verdade, se não vou falar daquele homem porque ele é espírita, e a nossa doutrina religiosa não permite que a gente faça esse tipo de reconhecimento. De repente ele desencarnou, eles foram obrigados a falar nos seus telejornais, ainda que seja uma notícia de 30 segundos. Quer dizer, orgulho. Porque um canal que nunca falou, por que falou agora? O que vão falar da gente se a gente não noticiar? É uma questão de orgulho. A gente vê isso claramente nessa situação. O César lembrou que foram feitas várias homenagens para ele enquanto estava internado, né? Inclusive repetindo os programas dele, né? Sim, né? Então, cada um faz um programa ali do seu jeito, mas o importante é por que fazem isso, de que forma que fazem isso. Deixa eu ver aqui, a Alfresia colocou, né, eles acham que somos apenas criaturas de Deus e eles filhos de Deus, né? Pois é, exatamente, né? Para finalizar, então, Kardec coloca para nós aqui, agora um comentário de Kardec da questão 824. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustuosos monumentos. O tempo os destruirá, como seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então aquilo que nós fazemos como encarnados, muito pouco importa daquilo que o próprio indivíduo colherá de suas próprias ações. Daí então mostrando que
O sentimento que nós alimentamos, daquela resposta que foi dada pelos espíritos, fala claramente isso. O sentimento, a dor da perda de uma pessoa que perdeu um ente querido, é maior no pobre ou no rico. Eles colocam, não importa se você tem um mausoléu ou se você deposita apenas uma flor. O sentimento que você alimenta é o que vai mostrar exatamente para nós aquilo que nós somos e a relação que nós temos com aquelas pessoas. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Darlene pegou aqui para nós. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Darlene. Colocou aqui o documentário, para quem quiser baixar. Só um instantinho. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um dos melhores documentários que eu já assisti. E olha que eu já assisti bastante documentário. Né? Deixa eu ver aqui, o Pautal que não está aceitando, mas a gente dá um jeitinho aqui de fazer com que ele coloque. Só um instantinho, gente, deixa eu copiar isso daqui para fazer com que vocês tenham acesso. Então, assim, aqui tá aqui, ó, para quem quiser dar uma olhadinha lá nesse documentário, tá aqui, ó. Tá, pessoal, copiem. Eu voltei aqui, tá? Copiem e colhem, tá? Não cliquem que o Pautal que não vai autorizar vocês acessarem por aqui. Então, para quem quiser baixar esse documentário, baixa por aqui, vale a pena, tá? É um documentário assim muito sensível, muito interessante, nos leva assim a profundas reflexões por aquilo que nós estudamos na doutrina. Vale a pena vocês acessarem, tá? O César lembrou aqui, né, quando a vida é uma homenagem, né, qualquer homenagem pós-morte fica em segundo plano, né? Só homenageia depois quem não conheceu quando estava vivo, né, César? O resto é apenas o resto para nós. Mas é isso aí, gente. Fechamos por aqui então o nosso estudo. Certamente a gente teria muita coisa para poder estudar a respeito desse assunto, né? Se nós tivéssemos assim a facilidade, né, o Pautal que está com um probleminha para colocar os vídeos, mas certamente a gente teria ali. Tem um vídeo que eu acho que foi um dos mais interessantes. Coloquei na área de texto já. Obrigado, Betinha. Um dos mais interessantes que eu já vi é um documentário que eu não sei onde ele foi produzido, se por acaso. Documentário não, um pequeno vídeo, coisa de 1 minuto mais ou menos, ou até menos que isso, que mostra um cemitério que eu acredito ser no leste europeu. Ele tem cara assim de ser um cemitério húngaro, búlgaro ou coisa parecida. E colocaram uma música de fundo muito tenebrosa, né? E filmaram assim o percurso dentro desse cemitério. Eu vou ver se eu consigo fazer com que vocês acessem a ele. E mostra que ele foi completamente esquecido. Mostra assim aquelas estátuas, aqueles monumentos, né? Um cemitério com uma arquitetura muito interessante, mas que simplesmente foi esquecido pelo tempo e tomado pelas plantas que estavam ali. Aí mostra túmulos que foram corroídos pelo tempo, o mato que entrou entre as sepulturas, as árvores que jogavam seus galhos em cima das sepulturas, as folhas secas que estão ali espalhadas pelo chão, mostrando que se num passado aquele cemitério teve alguma importância e as pessoas que ali estavam sepultadas também tinham o seu valor, com o passar do tempo foram completamente esquecidos, tanto os seus túmulos, como as suas homenagens, como as próprias pessoas que ali estavam. Uma pena que o Pautalk não esteja disponibilizando, mas eu vou providenciar, vou ver se por acaso amanhã ele já pode mostrar isso para nós, e eu coloco mas me lembrem de fazer isso, tá, gente? Se por acaso eu esquecer, porque ele vai representar exatamente essa resposta. O tempo leva tudo para o esquecimento. Somos nós que nesse momento, para enaltecer o nosso orgulho, que valorizamos essa passagem. Tá? Pois ainda bem, né, César? Fica agora cheia, porque depois que foi embora não adianta encher a sala. Então, gente, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né, eu espero que a forma como nós conduzimos esse estudo tenha sido proveitosa, né, porque todo estudo é válido, né, a diferença é a forma como a gente conduz. Então eu separei para vocês aqui, para vocês que chegaram depois, eu peguei um artigo interessante publicado no Jornal do Paraná que fala sobre o turismo nos cemitérios, mostrando ali os cemitérios que são de grande importância para algumas sociedades, e tem guias turísticos que são contratados para poder falar um pouquinho sobre cada personalidade que ali se encontra.
que na Argentina, inclusive, tem ali grupos de violinistas que acompanham o trajeto para dar aquele clima fúnebre no momento do passeio, né? Então pegamos ali várias situações, lemos um pouquinho também sobre o funeral de Luciano Pavarotti, como foi o funeral dele, o reconhecimento que ele recebeu do público e tudo mais, mostrando que existe aquela diferença entre o reconhecimento baseado no orgulho